Eu estou com a doutora Cleição Borges Gisber Machado. Ela é coordenadora da Comissão de Direito de Família. Seja bem-vinda. Obrigada, Marjorie. Doutora, eu gostaria que a senhora me explicasse, me falasse um pouquinho como a senhora consegue conciliar a carreira de advogada, de família, né, na sua família, como mãe, como esposa e na ordem. Eu venho conciliando essas várias tarefas de uma maneira muito gostosa, porque primeiramente ser mãe é uma delícia. Esposa também é maravilhoso. Eu estou numa profissão da qual eu gosto muito, me sinto realizada. Então, todas essas tarefas, elas são realizadas com muito prazer. Então, não encontro muito problema em relação a isso. Encontrou algum tipo de problema que a gente diz que é o preconceito contra a mulher? Por ser advogada, estar assumindo hoje a Comissão de Direito de Família da OAB do Tatuapé? Olha, no momento não venho encontrando nenhum tipo de preconceito, mas sabemos que na sociedade existe muito preconceito contra a mulher. Mas nessa situação, a mulher está sabendo resolver, lidar com esta situação. Então o preconceito sabemos que existe, até porque hoje em dia o número de advogadas mulheres está crescendo cada vez mais. Então logo o mercado aí, mais de 50% irá ser das mulheres. Mas graças a Deus no meu trabalho eu não estou encontrando preconceito. Doutora, tem uma novela hoje que passa na Rede Globo, né, que é o Salve Jorge. Hoje nós vemos uma das atrizes, né, um dos papéis ali principais, tem um sério problema com alienação parental. Eu gostaria que a senhora explicasse, né, para o nosso público o que é alienação parental, por gentileza. Alienação parental, como você mencionou a novela, vem representando ali no núcleo da Antônia e do Celso, a menor é a Raíssa. E tá bem nítido ali a alienação parental. O que ela vem ser o quê? É inclusão de memórias falsas ao menor. Então, quer dizer, um cônjuge fica jogando o menor contra o outro. Mas a alienação parental, Marjorie, ela não cabe só com os pais. Ela também pode ser estendida em relação aos avós, os tios, madrasta, padrasto. Então, assim, fica muito focada ali na questão dos pais, né? O pai, o Celso, jogando a mãe Antônia contra a criança, a menor a Raíssa. Mas a alienação parental também pode vir a acontecer da avó, por exemplo, da avó materna, colocando o pai, né, contra a criança. E outra coisa, a alienação parental também, ela não se caracteriza somente nos casais separados. Pode muito bem acontecer o casal eles não estão separados, estão vivendo em perfeita união, só que uma família de repente tem problema com a outra e fica nesse jogo e acaba sendo afetado a criança. Hoje na justiça, tem como nós provarmos a alienação parental? Olha, tem como ser provada sim, é um pouco difícil, mas o que o advogado de direito de família ele vem fazendo, se preocupando em relação a isso? Pede uma avaliação psicossocial, que são profissionais que vão fazer entrevistas com as pessoas relacionadas ao processo. Por exemplo, o alienador e quem está sofrendo alienação. No caso, a criança vai ser entrevistada por uma assistente social, um psicólogo, a mãe, o pai e quem que está incutindo essas memórias falsas na cabeça da criança. No caso, pode ser a avó, o tio. E outras coisas também, tem maneiras como e-mails, como testemunhas. Então, assim, é um processo doloroso. Doloroso para a criança, principalmente. Para a criança, principalmente, que ela está ali, ela está sendo manipulada, não sabe direito o que está acontecendo. E além de ser doloroso, ser um desgaste emocional muito grande, não leva a nada, né? Você vai ingressar com a ação na justiça. O que pode acontecer é o seguinte, o alienador ele vai ser punido. Se ficar comprovada a alienação parental, por exemplo, a guarda está com o pai, ou até o próprio exemplo da novela, a guarda estava com o pai. O que ele fez? No dia da visita da mãe, ele viajou com a criança. Então, quer dizer, ele dificultou o acesso da mãe à criança. O que você vai? Fala com o seu advogado para tomar as providências. E ali o que aconteceu? Ele perdeu a guarda da menor.
perdeu a guarda. Então, quer dizer, uma forma de punição, você pode perder a guarda, houver a modificação da guarda, como também, por exemplo, a mãe que vai visitar a filha, ela tem, digamos, 5 horas para passar com a filha. Mas se está comprovado indícios de alienação, que às vezes no meio do processo ainda não está comprovado, mas o juiz, no seu convencimento, ele já vem entendendo que está acontecendo aquilo. Se a mãe tem 4 horas de visita, ele pode aumentar para 8 horas de visita. Quer dizer, o outro vai ser punido com menos tempo com a criança. E aquela parte que está sofrendo, mas embora ainda não está concretizado realmente que vem acontecendo, ele vai ter mais tempo com a criança. E no processo final, o que pode acontecer é a modificação da guarda da criança. Hoje em dia nós temos a guarda compartilhada, que eu acho que acaba facilitando tanto quanto para o pai quanto para a mãe em relação à própria criança. O que a senhora acha disso, da guarda compartilhada hoje? Eu entendo o seguinte, os juízes de direito de família, eles vêm pregando muito essa questão da guarda compartilhada, só que não é fácil a guarda compartilhada. Primeiramente, para se ter uma guarda compartilhada, os pais têm que viver em harmonia. Dificilmente um divórcio termina em harmonia. Uma ruptura de um relacionamento, do matrimônio, dificilmente termina amigavelmente. Existe sim que termine, bons amigos e tal, mas a maioria não, Marjorie. Então quer dizer o seguinte, essa lei vem empurrando essa questão da guarda compartilhada, mas às vezes acaba prejudicando a criança. Eu sou a favor da guarda compartilhada desde que os ex-cônjuges se tratem civilizadamente e tenham um convívio harmonioso, que fique provado isso. Não estando provado, eu sou a favor da guarda unilateral. E como nós dizemos, a guarda compartilhada, como a senhora acabou de dizer, ela tem uma certa dificuldade, porque os dois têm que morar perto. Imagina, o pai e a mãe têm que morarem próximos, né? No mesmo bairro, de preferência. Tem que ter opiniões parecidas. Opiniões parecidas, educação parecida, né? E que não queiram competir um com o outro. Essa é a minha opinião. Agora, doutora, um outro fato. Relações homoafetivas. Eu gostaria da opinião da senhora, a princípio, e depois a opinião da ordem. Olha, Marjorie, a minha opinião é que, como uma advogada, eu luto pelos direitos do cidadão. Então, a questão é o seguinte, eu vou pela lei. A Carta Magna, ela se fundamenta no direito de igualdade e no princípio da dignidade da pessoa humana. Então, esses dois princípios é que vêm a fundamentar essa questão da homoafetividade. No caso, houve um julgamento histórico no Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação da união estável. Que não é o casamento. Que não é o casamento. Muitas pessoas falam, mas união estável é a mesma coisa que um casamento. Não é a mesma coisa. Tem diferenças em questões de sucessão e direitos. Então, o reconhecimento da união estável homoafetiva, foi isso que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. E foi alcançado, conseguiram, é uma vitória, né, para as pessoas do mesmo sexo poderem ter o seu convívio regularizado, até numa questão também de previdência social, da pessoa aposentadoria estando assistida, porque é uma questão assim, digamos, inconveniente. Uma pessoa vive com outra do mesmo sexo durante 20 anos, e aí o outro vem a falecer. E de repente você se vê lá desamparado. O que acontece geralmente, a família vem, toma tudo, te coloca para fora como se você fosse um estranho. Então eu acredito que pelo princípio da dignidade da pessoa humana e da igualdade, nós conseguimos dar um avanço grande nessa questão da homoafetividade. Ou seja, toda forma de amor vale a pena. Sim, toda forma de amor vale a pena. Eu gostaria que a senhora me falasse um pouquinho da Comissão de Direito de Família da OAB do Tatuapé. A Comissão de Direito de Família da OAB Tatuapé é uma comissão muito importante, diga-se já pelo nome Direito de Família. O advogado de Direito de Família, aqui na subseção do Tatuapé, ele encontra muitas dificuldades no dia a dia, na questão você vai com seus processos no fórum, no cartório,
é uma morosidade muito grande, entendeu? E outra coisa, um processo de direito de família, o que acontece? Você, sendo advogada que atua nessa área, você lidar muito com os sentimentos das pessoas. E as pessoas, elas querem resultado rápido. E nesse caso, no direito de família, nem sempre o resultado vem rápido e o resultado que você quer. Morosidade é grande, são congestionados de processos, muitos processos, grandes volumes de processos. Então, às vezes, tem uma ideia que vai se gastar 6 meses, 1 ano. Então, assim, você não pode dar falsas esperanças. E hoje, a nossa realidade aqui no Tatuapé de direito de família tem 1 ou 2 varas que estão mais célere, mas a maioria, a morosidade é grande. E também a questão do tratamento com o advogado. Eu entendo que o advogado merece mais respeito no atendimento, nos cartórios, não só de direito de família, como em geral. E no Tatuapé nós estamos em franco crescimento, né? É um Isso. bairro que está com inúmeras empresas, prédios, construções. Então, é um bairro que já está em franco crescimento já há algum tempo. Isso, é um bairro que está em grande desenvolvimento. A classe social aqui também é um poder aquisitivo maior aqui da Zona Leste. Eu acho que é um dos bairros, Tatuapé e Anália Franco, Jardim Anália Franco, são os bairros da Zona Leste onde se há um poder aquisitivo maior da população. Então, temos que tentar, né, melhorar, conquistar melhorias para o advogado em geral, até porque é um trabalho muito difícil. Nós vemos hoje, né, que a família, né, a palavra família mudou muito o sentido dessa palavra, né? Não é mais como era antigamente. Como a senhora vê essa mudança, essa falta de união na família, a falta de união dentro de casa? Olha, a família eu entendo como uma célula muito importante, tá? Agora, essa questão da união, é que nós temos vários tipos de família, né? Tem a família monoparental, tem a família tradicional, tem a família homoafetiva. Então, a monoparental, ela pode ser o pai e o filho, a mãe e a filha, o avô e o neto. Não é mais aquela tradicional, né? Que é pai, mãe e filhos. Não, hoje até um solteiro é considerado família. Então a questão é o seguinte, se perdeu muito a questão de valores, valores morais, valores éticos, tá uma evolução muito grande, a tecnologia tá aí, a informação, mas a família, talvez porque as mulheres também tiveram que sair das suas casas para ajudar na manutenção, conquistar no mercado de trabalho, se posicionar. Porque a questão da mulher, ela vem muito de querer provar. Provar que é competente, provar que ela pode isso e tudo mais. Então, nisso, a família ficou um pouco assim desfavorável. E nisso, se você abre espaço na sua família, você tá ali presente, você é a mãe. A partir do momento que você antes ficava 6 horas com seu filho, agora você só fica 2, alguma coisa vai mudar. Sim. Outra pessoa vai ocupar esse espaço ou a televisão vai ocupar esse espaço. E aí o que acontece? Nem sempre o que a criança está assistindo ou a outra companhia que está lá no seu lugar vai passar os valores que você tem, os valores, os princípios morais, os valores que eu tenho. Por exemplo, eu não sou muito antiga, mas há 30 e poucos anos atrás, jamais se admitiria, como eu vejo hoje, uma criança de 7, 8 anos mandando o pai e a mãe calar a boca, mandando a avó calar a boca. Até hoje, é o maior respeito. Eu peço bênção, né? Bênção, pai, entendeu? Eu não vejo, é muito difícil você ver coisas básicas. Na família tá faltando união, tá faltando respeito, tá faltando muita coisa. Mas nós não podemos desistir. A batalha continua. Hoje em dia é difícil você agregar muitas pessoas, não que seja difícil, mas algumas pessoas já acham difícil você agregar a função de mãe, de empresário, de trabalhador, de dona de casa. Então, isso hoje, para nós que somos mulheres, que somos mães, esposas, trabalhamos, a gente vê a dificuldade nisso.
Como como a doutora acha que isso poderia mudar? Qual a forma que isso poderia mudar? Nós deveríamos trabalhar menos? Nós deveríamos trabalhar em casa? Qual é a forma? A forminha mágica para isso? Marjorie, a forma mágica eu ainda não conheço, mas eu vou falar uma coisa. Eu, como mãe, há pouco tempo, eu enfrento muita dificuldade em relação a deixar o meu filho de 5 meses e 21 dias em casa com a babá. Então, assim, às vezes eu fico trabalhando de noite, de madrugada, porque às vezes eu fico meio período em casa. Eu me dou esse luxo, às vezes, de ficar meio período e trabalhar só à tarde. Só que a necessidade e os compromissos pesam. E aí você vê que não dá para ficar meio período em casa, mesmo você trabalhando de madrugada. Às vezes eu mando e-mails para clientes 2 horas, 3 horas da manhã. Então essa advogada não dorme, mas é a hora que o bebê está dormindo e que eu aproveito para fazer alguma coisa. Então não é difícil. Hoje, no papel de mãe mesmo, né, que a advogada, esposa, mas de mãe pesa. Eu tô sentindo peso, porque você, quando realmente assume o papel de mãe, você sente que há uma necessidade de você estar ali do lado do seu filho, porque essa criança, esse bebê de hoje vai ser um homem, vai ser o futuro e depende de você, do pai também. Mas nós sabemos, não é questão de feminismo nem nada, mas nós sabemos que quem constrói mesmo é a mãe. É a mãe que passa a grande carga de informações para o filho. Como é a mãe advogada? A mãe advogada é uma lutadora vitoriosa, porque primeiramente ser advogada não é fácil. Você enfrenta uma batalha todos os dias. Ser mãe é um prazer ser mãe. Só que é difícil também, porque, olha, você ser mãe, nem sempre você está preparada para responder as perguntas que seu filho faz. Difícil. Às vezes é mais fácil eu responder as perguntas aqui para você do que, de repente, responder uma pergunta para o meu filho daqui 3, 4 anos. Né? Você fica numa sinuca. Então, assim, eu acredito que é o papel mais importante da mulher. Eu não quero estar sendo feminista nem nada, mas eu acredito que ser mãe é o papel mais importante da mulher. Não desvalorizando a profissão, que eu amo essa profissão, me sinto realizada, mas é difícil o nosso papel. Você sabe disso, que é difícil. Bem difícil. Eu tenho 5, eu sei como é que é 5? difícil. 5. Meu Deus, eu tava querendo ter 5 também, sabe? Mas o meu marido já fez eu desistir da ideia. Então vamos ficar com 3. Queria mais 2, né? Eu tinha que ficar Meu Deus do céu. Agora, como é ser advogada na OAB do Tatuapé? Ser advogada na OAB do Tatuapé é uma coisa, é um trabalho muito bom de ser realizado. Primeiramente porque eu conto com pessoas qualificadas. Nós temos o presidente, Dr. Leopoldo, que é uma pessoa que nos ajuda, nos incentiva. Então, assim, é muito bom vir estar desenvolvendo um trabalho importante desse com os advogados, com o direito de família, com as inovações que as nossas leis, né, vêm aí, as mudanças conforme a sociedade precisa, né, de mudanças. Então, assim, é um trabalho muito bom a ser desenvolvido na OAB Tatuapé, porque eu tenho o apoio dos colegas também. É um trabalho assim que eu gosto muito de fazer. Doutora Cleição, muito obrigada. Como faço para entrar em contato com a Comissão de Direito de Família do Tatuapé? Obrigada a você, Marjorie. Para entrar em contato com a Comissão de Direito de Família da OAB Tatuapé, entre no site www.oabtatuapé.org.br. A TV OAB Tatuapé volta na próxima semana com mais matérias e entrevistas. Aguardem.